IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Divino Mestre e Senhor Jesus, suplicamos Tuas bênçãos para o humilde trabalho de divulgação dos Teus ensinamentos. Que a Tua paz se faça em todos os corações, mesmo daqueles que, atarracados aos valores transitórios do chão planetário, se esquecem de eleger os valores do caminho, da verdade e da vida infinita. Que todos nós, ainda movidos pelos anseios equivocados dos sentidos, despertemo-nos para os horizontes iluminados do Espírito imortal. Nosso fraternal abraço a todos. Sementeira Cristã, programa do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Abraço também para você, Nara Carlone. Igualmente, Eurípides. Já os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 290. A pergunta: os parentes e os amigos sempre se reúnem depois da morte? A resposta: isso depende da sua elevação e do caminho que seguem para o seu progresso. Os que estão mais avançados é porque caminham mais depressa que os outros. Daí não poderem ficar juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem marchar lado a lado, quando tiverem alcançado a igualdade de grau evolutivo. Assim, a privação de ver seus parentes e seus amigos é algumas vezes uma punição. Já avisamos que na sessão Pergunta e Resposta, que atende aos ouvintes, hoje será atendida a nossa prezada ouvinte Maria Cecília, de Poços de Caldas, Minas Gerais, que perguntou: há participação espiritual nas desavenças entre familiares? O que fazer para a superação de tão aflitivo problema? Vamos aguardar um pouquinho, minha cara Maria Cecília. A resposta virá no final deste programa. No Sementeira Cristã, estamos fazendo matéria central, o livro No Portal da Luz, autoria do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Dando continuidade a esta nossa busca em tão elevada fonte de sabedoria, examinemos com proveito a lição intitulada Espíritos Benfeitores. O instrutor começa por nos advertir: encontrarás espíritos benfeitores que te instruirão no dever a cumprir. Imperioso, porém, compreendas que, se eles te oferecem o rumo, a ti pertence a caminhada. A luz que te amplia a visão não te furta o serviço dos pés. Faze-te, sobretudo, instrumento deles, para que, em te auxiliando, possam igualmente agir em auxílio de outros. Prepara-te a ser mais útil.
Se percebeste a luz da nova revelação, podes efetivamente estendê-la. Será apoiado na medida em que prestes apoio. Dá e receberás. Aprende, sem delongas, que os emissários do Senhor, quanto mais perto do Senhor, mais compreendem e mais amam. Deixa que a caridade constante e ardente se te irradie do coração. O amor e a felicidade são heranças de todos os filhos de Deus, mas se o remédio é particularmente endereçado ao enfermo, a maior proteção é devida ao mais fraco. Os enviados da providência concedem-te as bênçãos da providência. No entanto, esperam que saibas distribuí-las. Eles querem abençoar com os teus sentimentos e operar com as tuas mãos. Acolhem-te no regaço a afeição dos pais amorosos que almejam retratar-se nos filhos. Anseiam de tal modo pela edificação do reino de Deus no mundo que se esforçam para que estejas neles, tanto quanto eles estão em ti. À vista disso, não te digas inútil. Melhora-te e serve. Felicidade é troca, amor é fusão. Os mensageiros divinos aspiram a permutar as forças deles com as tuas, na recíproca transfusão de ideias e esperanças, a fim de que os céus desçam à terra e a terra se eleve aos céus. Agora, um breve espaço para o nosso momento musical para reflexão. Vamos ouvir de Demétrio Pavel Bastos, vozes de Vanessa Bertolini, Olhai, Olhai. Se alguém existe mais belo
perguntemos a nós mesmos e veremos que, ao ouvir lições tão iluminativas, convencemos-nos de que não estamos esclarecidos como nos convém. Assim, vemos que na lição que trata dos espíritos inexperientes, temos no instrutor Emmanuel a fonte cristalina das luzes do céu. Ele diz: na comunhão com os espíritos domiciliados no além, encontrarás não apenas os instrutores que te induzem à disciplina e à renovação. Qual ocorre na terra mesmo, aqui e ali surpreenderás espíritos inexperientes, conquanto simpáticos, que te partilham o nível de ideias e de sentimentos. Harmonizados com as tuas necessidades e inclinações, dedicam-se ao teu bem-estar e mostram-se dispostos a te servirem na condição de verdadeiros escravos, às vezes, em detrimento de teus melhores interesses na vida espiritual. Sempre fácil e agradável o intercâmbio com eles, de vez que se te sujeitam alegremente aos menores caprichos. Quem de nós, espíritos endividados e imperfeitos, que ainda somos, não terá consigo algo da criança necessitada de carinho e de aprovação? Embora agradecidos ao bem que semelhantes amigos nos facultam, é preciso não nos viciemos a pedir-lhes proteção indiscriminada e incessante. Em virtude de nos assemelharmos, de algum modo, à criança, e claramente por isso mesmo não nos será lícito dispensar o concurso de professores que nos conduzam à aquisição do autoconhecimento, por vezes, à custa de disciplinas constrangedoras, mas necessárias. Aceitamos a colaboração dos espíritos inexperientes. Entretanto, não nos esqueçamos de que, na maioria das circunstâncias, são eles companheiros de evolução e burilamento, em condições tão deficitárias quanto as nossas. Muita gente prefere o exclusivo convívio deles no intercâmbio espiritual, pretextando que apenas deles recolhe o conforto e assistência de que precisa, e compreendemos, em tese, essa disposição de espírito, porquanto ninguém vive sem o calor da amizade. Ponderemos, no entanto, que sem a autoridade do instrutor que esclarece e corrige, a escola perderá a finalidade. Agradece o concurso fraterno dos espíritos inexperientes, não obstante simpáticos, sem olvidar que eles são nossos companheiros de classe no educandário da vida, necessitados tanto quanto nós mesmos de ensinamento e orientação. E por que o médium deve ter o controle dos espíritos, mesmo entregando-lhes o campo aberto do seu mundo íntimo, segundo o seu modo de agir e pensar, havendo de voltar-se para o bem, utilizando a mediunidade, essa ponte que une espíritos e pessoas? Emmanuel, sempre pela psicografia de Chico Xavier, diz, considerando a sublime faculdade: a mediunidade terá surgido em ti por instrumento de espiritualização. Procura melhorar o próprio discernimento para que não hajas recebido em vão semelhante empréstimo da espiritualidade maior. Há mediunidade e mediunidade. Em razão disso, temos aqueles que se caracterizam pelas provações regeneradoras que impõem, e aqueles outros que se singularizam pelas realizações nobilitantes que podem efetuar. Todos, porém, se identificam no bem eterno quando se consagram ao bem dos semelhantes. Em determinados lances da vida, a criatura renasce na terra de alma arraigada à influência de entidades que ela própria desequilibrou em existências passadas e sofre longos processos obsessivos
nos quais reconquistará a confiança e o amor dos parceiros menos felizes de outrora, ao preço de suas próprias renunciações. Vemos aí nossos irmãos de faculdade cativos a empeços restaurativos, em que o médium se recuperará pelo sofrimento, a caminho de apostolados futuros. Noutros distritos da evolução, anotamos a presença daqueles que se corporificam no mundo para o desempenho de encargos específicos por meio de recursos espirituais em ação. Por intermédio deles, os desencarnados se manifestam, colaborando a benefício dos irmãos encarnados na arena física. Cada qual, não obstante possua recursos psíquicos indiscriminados, tem a sua esfera particular de serviço. Na condição de intérprete dos espíritos, esse fala. Aquele coopera no ministério da cura. O outro escreve. Aquele outro atende à missão do esclarecimento e do reconforto entre os companheiros que sofrem no mundo ou fora dele. Se te reconheces portador de talentos medianímicos, acerena a própria alma e dispõe-te a servir. Estuda as próprias faculdades e aceita o lugar onde sejas mais útil. Não disputes primazia, mas ao invés disso, procura veementemente as oportunidades de ação que te propiciem o prazer de ajudar alguém. Toda tarefa é importante. O sol ilumina a terra, mas a terra não produz sem a fonte. Trabalha e trabalha, serve e serve. Os mensageiros de Deus sabem como destacar os servidores de Deus. Há, porém, uma realidade a ser obrigatoriamente conhecida e aceita pelo médium. É a da necessidade de cultura doutrinária espírita. É que não há qualquer outra religião que se dá ao trabalho de estudar, pesquisar, em outras palavras, descortinarem a realidade do mundo dos espíritos. Preferindo insistir na afirmação de que espíritos não são espíritos que já viveram como homens e, entre os homens, portanto, não são seus irmãos. E são tantas as inconveniências em forma de sofrimento que atordoam os não espiritistas, que se faz necessário que médium, antes mesmo que se dedique à causa da mediunidade, estude a doutrina espírita. Nova interrupção no tema central de hoje, agora para o nosso momento musical mediúnico. Autoria do Espírito de Noel Rosa, psicografia de Marta Galego Tomás, voz e violão de Gilberto Anísio, Fraternidade. Provoca em mim religiosa emoção, pois até já fiz um samba em feitio de oração. Do coração fiz capela, dentro dela um altar, minha santa favorita, aí vou entronizar. Minha santa favorita, aí vou entronizar. Colocaram uma estátua às portas de uma cidade, querendo simbolizar a vida com liberdade. Mas para a gente ser livre é preciso amizade. Conhecer a minha santa, a santa fraternidade. Conhecer a minha santa, a santa fraternidade. Só ela semeia o amor, a compreensão e a bondade. Só ela consola a dor e dá paz à humanidade. Se tu queres ser cristão, ser do Cristo de verdade, viva como ele viveu, vivendo a fraternidade. Viva como ele viveu, vivendo
vivendo a fraternidade. O samba provoca em mim religiosa emoção, pois até já fiz um samba em feitio de oração. Do coração fiz capela, dentro dela um altar. Minha santa favorita, aí vou entronizar. Minha santa favorita, aí vou entronizar. Colocaram uma estátua às portas de uma cidade, querendo simbolizar a vida com liberdade. Mas para a gente ser livre é preciso amizade. Conhecer a minha santa, a santa fraternidade. Conhecer a minha santa, a santa fraternidade. Só ela semeia o amor, a compreensão e a bondade. Só ela consola a dor e dá paz à humanidade. Se tu queres ser cristão, ser do Cristo de verdade, viva como ele viveu, vivendo a fraternidade. Viva como ele viveu, vivendo a fraternidade. Viva como ele viveu, vivendo a fraternidade. O instrutor Emmanuel, sempre pela psicografia do médium Chico Xavier, legou-nos material sob o título de Médium e Doutrina. Começa dizendo que é imperioso separar o médium da doutrina espírita, como não se deve confundir a ciência com o cientista. A ciência, diz ele, é um tesouro intangível de conhecimento superior. O cientista é o veículo que a expressa. A ciência, como patrimônio espiritual, jamais se deteriora, mas o cientista, na condição de instrumento humano, pode falhar, conquanto muitas vezes se recupere. Comparemos ainda a nova revelação e a peça medianímica à usina e à lâmpada. A lâmpada, em muitas circunstâncias, experimenta o colapso dos próprios implementos, deixando-nos na sombra. Entretanto, a usina permanece incólume, pronta ao fornecimento da energia necessária à sustentação da luz em lâmpadas outras, que se lhe ajustem às correntes de força. Ainda na condição de lâmpada, o médium está ligado à interpretação individual de que se faça objeto, assim como a luz da lâmpada obedece à coloração que lhe seja própria. A usina está construída sobre princípios matematicamente exatos. Contudo, as lâmpadas diferenciadas entre si, consumindo às vezes cotas iguais de força, emitirão luz verde, azul, vermelha ou amarela, segundo os materiais que lhe filtrem os raios. Razoável, assim, que se nos compete gratidão e respeito para com o cérebro mediúnico de que nos servimos, isto não é razão para que nos eximamos do dever de estudar os princípios doutrinários, para discernir com eficiência. Ainda que é justo considerar que é imprescindível ajudar as lâmpadas para que as lâmpadas nos ajudem. Ninguém exija do médium prodígios que ele não pode dar. E quanto o médium sirva nobremente à verdade, que se lhe evite o clima de idolatria e bajulação, onde seja preciso elogiar a honestidade. Para que a honestidade funcione, a perturbação está prestes a sobrevir. A sociedade humana se constitui de sociedade espiritual, obviamente encarnada. Se somos espíritos, somos todos elementos constituintes da parte inteligente do universo. A outra é a parte física, material. Vê-se, portanto, que somos parte importante do contexto universal.
somos a inteligência. Em razão disso, e sob o título Poderes Psíquicos, Emmanuel escreveu: autoridades eminentes em assuntos do espírito desaconselham a educação da mediunidade, alegando que o desenvolvimento dos poderes psíquicos oferece perigos ao candidato, seja por exaurir-lhe a força nervosa ou por situá-lo na vizinhança das esferas inferiores do mundo espiritual. Não obstante o respeito que nos merece a presença edificante dos investigadores da verdade que adotam semelhante atitude, é preciso compreender que nos achamos à frente da energia medianímica na mesma posição daqueles que se surpreenderam um dia perante a eletricidade ou a radioterapia. Seria justo fugir da força elétrica, recusando-lhe os benefícios tão somente porque o trato com ela ofereça riscos aos que lhe controlem o material de condução? Desistir do serviço radioterápico simplesmente porque em certas condições é suscetível de causar queimaduras? Todos sabem que o fogo é bênção do reduto doméstico, desde épocas imemoriais da humanidade. E todos estamos igualmente informados de que o fogo desgovernado gera o incêndio destruidor. Urge compreender que a doutrina espírita é o sistema de preparação do médium, tanto quanto o Instituto Eletrotécnico é a casa de formação do eletricista. Mediunidade na família humana é semelhante a qualquer agente da natureza reclamando orientação e burilamento. Falem por nós os obsidiados de todos os graus e de todas as procedências que desde milênios espiam nos manicômios ou nas prisões, nos hospitais e nos lares da terra, a ignorância que até hoje mantemos coletivamente no que diz respeito à energia mediúnica explorada ou denominada pelas inteligências enfermiças ou delirantes nas trevas de espírito. Auxilia a educação da mediunidade onde estiveres, com todos os recursos lícitos ao teu alcance. Raciocínio e discernimento, serviço e amor. Todo médium consagrado ao bem é veículo precioso para a manifestação dos mensageiros do eterno bem. Estamos aprendendo com as lições contidas no livro ao qual nos referimos no início deste programa. Esse repositório de sabedoria intitulado No Portal da Luz, do Espírito Emmanuel, pela psicografia do Chico, que agora nos expõe a lição da página intitulada Na Seara de Cristo, onde lemos: realmente, a mediunidade, em maior ou menor grau, reside em nós todos, sejamos nós cultivadores da verdade, encarnados ou desencarnados. Entretanto, muitos companheiros alistados para a marcha renovadora do progresso espiritual acusam-se inaptos na construção do bem por não possuírem desenvolvimento mediúnico mais amplo. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena, 4270, Vila Imperador. Televendas 16-3707-2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16-3723-2888. Escolas Pestalozzi, agende uma visita, fone 3711-0100.
Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 37220410 e 37220418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 37222933. Com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Existem vastas fieiras de obrigações a serem cumpridas, fora dos labores medianímicos propriamente considerados. No exame de semelhante assertiva, vejamos algumas de nossas atitudes negativas para que nos seja possível avaliar o acervo imenso de tarefas a que nos cabe atender. Na condição de espíritas, estejamos ou não atrelados ao carro físico, muito frequentemente perpetramos erros clamorosos, como sejam: colocar Jesus em nossas palavras e não em nossas vidas. Desertar da evangelização, não dar importância à vida espiritual, desdenhar a prece, recusar o estudo, nunca encontrar tempo para as boas obras, não praticar todo o bem de que sejamos capazes, cair na indisciplina a pretexto de esposar uma doutrina de livre pensamento e fé raciocinada. Deixar de considerar todas as criaturas como sendo criaturas irmãs perante Deus. E mais, não partilhar o sofrimento dos semelhantes, embora respeitando-lhe sempre a maneira de vida e o modo de ser. Cultivar desafeições, embrenhar-se na autodeterminação, desprezando os preceitos evangélicos que proclamamos respeitar. Não assumir responsabilidade diante do bem de todos, atendendo a temores e preconceitos. Veja que é fácil verificar que nem só de mediunidade se alimenta a edificação de Jesus na casa terrestre. Mais que isso, a obra do auxílio e educação para a vitória do Cristo de Deus é inimaginável na grandeza e complexidade com que se apresenta. Não permaneças à margem. Tomemos posse do nosso privilégio de aprender e servir. Falando de erros e imperfeições, Emmanuel diz que, comumente, aqueles que abraçam a doutrina espírita, em lhe observando o parque de revelações e ensinamentos, todos eles, alicerçados no Evangelho de Cristo, declaram-se mais ou menos incapazes de lhe praticarem as lições. A pretexto de fraquezas e defeitos, muitos se afastam dos encargos em que se iniciam, ao passo que outros muitos nem se animam a começar. Que dizer, porém, da criança que fosse retirada do ensino sob a desculpa de que ainda está longe da madureza? Ou do operário afastado da máquina, suposto incipiente? O menino é trazido à escola a fim de aprender. O obreiro é conduzido à oficina para familiarizar-se com ela. Somos igualmente levados à obra de Cristo para integrar-nos na edificação do reino de Deus, a principiar de nós mesmos. Qual acontece no levantamento de grande edifício, há serviço para todos os que se proponham trabalhar. Não alegues ignorância ou deficiência para fugir da obrigação que nos cabe. Ninguém adquire qualquer gênero de experiência simplesmente num dia. Tarefa, seja qual for, exige iniciação. Não largues ao amanhã o bem que possas fazer hoje. Relaciona as tuas possibilidades e verifica em que setor conseguirás oferecer o melhor de ti. Em seguida, considera-te engajado na empresa do Senhor
a serviço de teus irmãos. Trabalha e trabalha. Se o passado te arroja a sombra ao coração, esquece a sombra e trabalha por mais luz no próprio caminho. Se alguém te ofendeu e conservas algum detrito de mágoa, ouvida a mágoa e trabalha por entesourar mais amor. Incorpora-te à sinfonia de serviços de que se constitui o universo. Dos sóis, da imensidão, às últimas gotas d'água no centro da terra, tudo que há de bom e belo nasce e vive do trabalho constante. O homem, para apaziguar o próprio ânimo no contexto da própria vida, precisa aprender muito. Agora, o nosso instrutor espiritual Emmanuel nos chama a atenção para o que chama de estudo e observação. Inicia dizendo que, abraçando a fé raciocinada, ao espírito não será lícito eximir-se ao estudo. Valer-se do pensamento alheio a fim de progredir e elevar-se, mas formar ideias próprias. Ler e meditar, aprender e discernir. Antes de tudo, compulsar Allan Kardec e anotar-lhe os princípios de maneira a observá-los no cotidiano é obrigação dos que se abeberam nas fontes do cristianismo redivivo. Não só frequentar as lições do codificador da doutrina espírita, mas igualmente confrontar-lhes os textos com os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Render culto à evangelização utilizando os fundamentos espíritas. Jamais esquecer de associar Kardec ao Cristo de Deus, qual o próprio Kardec se associou a ele em toda a sua obra. Nunca olvidar que o Espiritismo significa cristianismo interpretado com simplicidade e segurança, para que não venhamos a resvalar na negação fantasiada de postulados filosóficos. Estudar para compreender que, sem Jesus e Kardec, o fenômeno mediúnico é um passatempo da curiosidade improdutiva. Pesquisar a verdade para reconhecer que a própria experimentação científica por si só, sem consequências de ordem moral, não resolve os problemas da alma. Colaborar com simpatia nos movimentos de perquirição que se efetuam em torno das atividades medianímicas, mas sem prejuízo dos encargos e responsabilidades espíritas, valorizando o tempo sem perdê-lo de modo algum nas indagações ociosas e infindáveis. Selecionar os livros em disponibilidade, escolhendo aqueles que nos purifiquem as fontes da emoção e nos melhorem o nível de cultura. Conquanto, admirando a palavra do apóstolo, examinai tudo, retende o melhor. Não se comprometer com literatura reconhecidamente deteriorada. Difundir, quando possível, as letras nobilitantes. Proteger o livro espírita e a imprensa espírita com as possibilidades ao nosso alcance. Concluir em suma que tanto necessita o homem de alimento do corpo quanto de alimento da alma, e que tanto um quanto o outro exigem cuidado e defesa, higiene e substância na formação e na aplicação. No Sementeira Cristã, em nossa dimensão. Você pode valer-se da livraria ou do Clube do Livro Espírita, administrados pelo Idefran, e adquirir livros espíritas e produtos correlatos a preços especiais, facilitando a sua leitura, o seu estudo e o enriquecimento de sua própria biblioteca. A livraria e o Clube do Livro Espírita do Idefran
tem como preocupação principal difundir o livro espírita pelo menor custo, especialmente o Clube do Livro Espírita, administrado pelo Idefran, que atende Franca e muitas outras localidades do Brasil. E vejam que são 4 opções mensais entre ciência, romance, mensagens, estudos, autoajuda, infantil, história. O Clube do Livro Espírita do Idefran, em virtude das grandes quantidades de livros que adquire junto às editoras e distribuidoras, pode distribuir livros a preços de clube. Ligue 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br e você saberá que existem várias maneiras que podem tornar mais baratos ainda os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do Idefran. E os não residentes em Franca saberão como receber em sua cidade o livro ou os livros do mês ou até sobras de meses anteriores. E saiba que você, que reside no município de Franca, pode utilizar-se graciosamente da biblioteca do Idefran. Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça a sua parte no nosso esforço conjunto de tornar o mundo melhor. E agora, registre aí no seu telefone. Você pode contar com o serviço de telemensagem Idefran CHB Sistemas 24 horas, que se preocupa com o reconforto e a elevação dos corações, instruindo e consolando. Disque 16 37 13 0299. Sementeira Cristã apresenta Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem do espírito do jovem Clécius, constante do livro Eles Voltaram, pela psicografia de Chico Xavier. Dirigindo-se aos seus pais e demais queridos do coração, reporta-se ao acidente que o arrebatou da vida física, assim como à maneira amorosa como recebe cuidados de familiares e amigos na sua nova casa dimensional, e apressa-se em convencer a todos do amor imortal, tanto quanto imortal é a alma. Vamos ouvi-lo na interpretação do nosso companheiro Eurí Carvalho. Querido papai Aníbal e querida mãezinha, abençoe-me. Estou presente ao chamado da oração, com que se transformaram numa corrente de amor, buscando-me para falar-lhes. O golpe foi grave demais, e creiam que quando o choque se verificou, eu não tive a menor ideia de sofrimento. Senti sim um desejo enorme de falar, que uma sensação de esmorecimento abafava. E nessa sonolência, caí numa espécie de letargia, em que passei a sonhar com as realidades que estavam acontecendo. Quanto tempo gastei nisso, eu não sei. Lembro-me somente de que, ao retornar ao meu próprio discernimento, não mais me achava na estrada de Guaíra, e sim num leito amplo em que me acreditei internado para tratamento de qualquer estrago havido no corpo. O meu avô, Augusto Cândido, e outros amigos começaram a conversar comigo de leve. Tantas diferenças, porém, registrei ao primeiro relance de olhos pelo ambiente, que não tive dúvidas. Não mais me achava em nosso doce convívio. O coração apertou, como se uma dor aguda me fulminasse devagarinho. Mas tive a assistência de abnegados companheiros, que não mais me conservaram distante da verdade. O doutor Urbano
e o Dr. Paraíso Cavalcante, de Barretos e Bebedouro, me prestaram emocionante apoio e aos poucos me recupero, a ponto de já conseguir escrever-lhes como desejava. Tenho muitas saudades para oferecer à querida Marítisa e aos meus irmãos Clédison e Kleber, pedindo a eles me auxiliarem com o suporte de pensamentos positivos que me tranquilizem aqui. Rogo a Marítisa perdão se a deixei com tantas promessas não cumpridas. Não sei o que dizer nesta hora. Sei que o meu amor por você, querida Marítisa, não diminuiu de extensão e tamanho, e que se pudesse regressar ao corpo físico, seria meu desejo de imediato unirmos para toda a vida. Entretanto, já observei bastante para compreender a minha necessidade de desprendimento. Compreendo que de hora em diante devo amar a você como se adora uma criança querida, para quem nos achamos no dever de auxiliar com a necessária proteção, ou querer a você qual se me visse à frente de uma flor de Deus, criada pela sabedoria divina para brilhar em outros recantos diferentes daqueles que passaram a ser minha escola e moradia. Mas mesmo assim, posso continuar a segui-la em pensamento, rogando a Deus pela sua felicidade. Por agora, os nossos impulsos estão entranhados um no outro, mas você me auxiliará com as suas preces, não para que a esqueça, porque isso é impossível, mas para que eu compreenda a obrigação de transformá-la em minhas lembranças por irmã e companheira do coração. Não pense em desânimo e tristeza. Deus me abençoará para que seja esperança em seus sonhos de menina e moça, e para que eu colabore com seu esforço, a fim de que nos amparemos um ao outro nestas horas de sublimação. Tantas vezes nos unimos para vivermos juntos. Entretanto, presentemente, é necessário nos unamos em oração para continuarmos juntos sem o imperativo da posse. Conseguiremos isso, enfim. Deus me concederá pulso firme e saberei cooperar a fim de que o futuro nos traga um companheiro digno de você para fazer-nos felizes. E me incluo nessa aliança, porque a sua alegria continua sendo aquela que sou capaz de sentir. Sempre que possível, conviva com a mãezinha Ruth e com todos que deixei para você. Você é parcela de nossa família e não nos separemos. E o tempo nos dirá que a bondade de Deus nunca nos abandona. Quem escreve qual eu faço de uma vida para outra tem um mundo de ideias e notícias para transmitir. Entretanto, a verdade é que o tempo é o mesmo para os nossos entes queridos que ficaram e não nos é lícito abusar. Quero dizer ao papai e aos meus irmãos que o Benedito é sempre um amigo correto e sincero, a quem devo muita bondade. O resto é saudade, mas saudade não deve ser regada de pranto, ainda mesmo quando nasça nas profundezas de nossa alma. Saudade para nós deve ser nova fé em Deus e confiança em nós mesmos para conquistas de tempos novos. Com essa saudade, gravo aqui as minhas palavras finais desta carta.
pai querido e querida mãezinha, irmãos de quem não esqueço e querida Maritza, com todos os corações queridos que palpitam por dentro de minha amizade e de minha gratidão, recebam o meu abraço. E com o meu abraço fica a minha oração, pedindo a Deus nos mantenha reunidos na paz e na felicidade de sempre. Muito amor e reconhecimento do Clécius. A seguir no Sementeira Cristã. Pergunta e resposta. Na sessão que atende a perguntas dos ouvintes, será atendida hoje a nossa prezada ouvinte Maria Cecília, de Poços de Caldas, Minas Gerais, que perguntou: há participação espiritual nas desavenças entre familiares? O que fazer para a superação de tão aflitivo problema? Vamos saber isso agora, minha cara Maria Cecília, em resposta gravada pelo nosso companheiro João Vaz. Dificuldade na convivência de um grupo tem sempre raiz na falta de disposição das pessoas de doarem-se umas às outras, no que seria um desejado e intransferível processo de aproximação. Ora, se estamos reencarnados na condição de donatários de misericordiosa oportunidade de nos reconciliarmos, porque falhamos nas tentativas anteriores, só nos resta aproveitar a sublimada reunião familiar e fazermos as pazes, aprendendo a nos amar de verdade. Quando Jesus nos exortou ao perdão das ofensas, ele estava desejando que nos tornássemos definitivamente felizes. E ninguém é feliz se não ama. Ainda que haja incompatibilidade de gênios, porque nós ouvimos muito comumente dizerem isso, que entre pessoas há incompatibilidade de gênios, por isso não se entendem, esses gênios seriam harmonizados se cada um fosse suficientemente humilde para fazer a sua parte no esforço da aproximação, que é tão necessária, e que, se não for feita nesta encarnação, os membros do grupo haverão de reunir-se novamente em família para que ela se realize em alguma oportunidade futura. Nós já dissemos, neste espaço, que há 3 tipos de família: aquela unida por atração afetiva, porque todos os seus membros se amam desde encarnações passadas; aquela cujos membros não nutrem simpatia entre si, podendo chegar às raias do ódio, porque nas encarnações anteriores, ao invés de se reconciliarem, acabaram por se tornar desafetos uns dos outros, sempre deixando para depois o esforço reconciliador. Eles reencarnam juntos justamente para a reconciliação e para aprenderem a se amar. E ainda aquela família que se formou tão somente por atração física, por interesse material. Cessadas as razões materiais da união, ela se desfaz, indo cada um para um lado, sem guardar qualquer vínculo com os demais, senão com eventuais filhos que tiverem afinidade espiritual com um dos pais, geralmente com a mãe, que deste papel lhe caberá ensiná-lo a amar. Quanto à família que se reúne para ajustes, como nenhum dos seus membros não sabe quem foram no passado, graças ao tão sagrado esquecimento, e como não buscam princípios norteadores para guiar-lhes os passos, nutrem mal-querer até as raias das desavenças. É então que podemos afirmar, com segurança, que a harmonia ou a desarmonia numa família está na razão direta do grau de esforço que faz cada um dos seus membros
no sentido da reconciliação, que constitui a finalidade da misericordiosa concessão divina da oportunidade do reencontro em família, muitas vezes em papéis invertidos. É-nos muito fácil entender o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, item 8. As famílias espiritualmente constituídas são duradouras, se fortificam e se projetam no mundo dos espíritos através das diversas migrações da alma. Já as famílias constituídas por laços meramente corporais são frágeis, como a própria matéria, extinguem-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente, desde a vida atual. Mas é imperioso que nos lembremos que há aqueles que voltam muitas vezes a se reunir com o objetivo de resgates intransferíveis e um dia se amarão de verdade. É imperioso observarmos por oportuno que, embora os reconheçamos em alguns grupos familiares como espíritos antipáticos entre si, não se justificam as guerras domésticas, sob o argumento de que são desavenças provocadas por espíritos obsessores ou por espíritos que se antipatizavam nas vidas passadas. É indispensável que o conhecimento das leis da vida não nos faculte concessões para justificarmos erros que devem ser evitados, que devem ser corrigidos. Envie sua pergunta para Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou pelo telefone 16 3721-8282. Ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. Você pode também enviá-la diretamente à produção do programa. Ligação ou zap 16 98128 3863. Um espírito pode beneficiar-se com o que lhe provém do exterior, mas o seu verdadeiro mundo é aquele criado por seus pensamentos, atos e aspirações. Com esta observação do espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Apresentaram Eurípides Mendonça e Nara Carlone. Participação de Euri Carvalho, Maria Cecília e João Vaz. Inserção virtual Ricardo Fadu e Antônio Carlos Essado. Produção e direção João Vaz. Que a paz de Jesus se estenda sobre todos nós. E não se esqueçam de agendar Sementeira Cristã com um novo tema no próximo domingo a partir das 9 horas. Canais que você pode utilizar em tempo real no Google. A qualquer hora no YouTube. Digitem simplesmente Sementeira Cristã. E vejam que também podem ouvir o Sementeira Cristã quando quiserem no canal Rádio Idefran no Spotify. No Google Podcasts. E também na Apple Podcasts. E podem ouvir a Rádio Idefran direto no site idefran.com.br. E se desejar baixar o aplicativo no Play Store, basta buscar Rádio Idefran, o amor no ar. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.